Presidente do Goiás fala a respeito da renovação de contrato com o atacante Vinícius Lopes. Será que o jogador aí permanece no Goiás para 2022? Além disso, no vídeo de hoje irei falar aqui a respeito também do zagueiro Rafael Tolói, jogador revelado nas categorias de base do clube. Goiás ainda tem um pequeno percentual de uma eventual transferência do jogador. Irei trazer aqui mais detalhes também a respeito dessa questão e finalizando os tópicos do vídeo de hoje também sobre o zagueiro Hernando, jogador que hoje está no Vasco e ficará sem contrato no final da temporada. Mais um revelado nas categorias de base do clube. Será que poderia ser uma boa para o Goiás visando a próxima temporada? Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar essa marca de 1.000 inscritos aqui também no YouTube. A gente vai organizar, assim que batermos essa meta de 1.000 inscritos, um sorteio de uma camisa oficial do Goiás dessa temporada lá no Instagram do Goiás News. Então, conto com a colaboração de todos vocês. Irei iniciar o vídeo de hoje falando aí a respeito do atacante Vinícius Lopes, jogador que tem 22 anos de idade e que seu contrato se inspira com o Goiás já agora em dezembro de 2021. Muitos torcedores estão perguntando, ele que sumiu do time nos últimos jogos, enfim, não vem ganhando mais oportunidades nessa Série B. Consegui mandar mensagem lá para o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, em seu Instagram. Ele respondeu aí que não há a chance do Goiás renovar com o jogador, isso porque não quer saber de tanto o empresário, malandro, enfim, o jogador também não está colaborando. Essa foi a informação que surgiu através do Paulo Rogério Pinheiro. Assim como o Breno, enfim, tem alguns atletas do Goiás da base que não renovaram seu vínculo ainda com o Esmeraldino. O Breno, vou até fazer um vídeo falando detalhadamente sobre o seu assunto, consegui também algumas fontes mais seguras. Do Vinícius Lopes, apenas esse bate-papo aí breve com o Paulo Rogério Pinheiro, que garantiu que não irá renovar o seu contrato visando a próxima temporada. Dessa forma, o jogador fica aí livre no mercado. A partir de dezembro pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe para atuar em 2022. O Atlético Goianiense, ainda no mês passado, procurou o atleta para buscar aí sua contratação ainda para essa temporada. Acabou que esbarrou em alguns acordos, enfim, o seu empresário, também juntamente com Vinícius Lopes, que gostou da ideia de se transferir para o Dragão, mas acabou que não se concretizou. Dessa forma, o destino dele em 2022 deverá ser longe do Goiás Esporte Clube. Ele que está aqui desde 2017, quando chegou ainda para a categoria Sub-20, teve suas primeiras oportunidades como profissional ainda na Série A de 2019. Em 2020 foi o seu principal ano vestindo a camisa do Verdão. Naquela temporada foram aí 39 jogos e 6 gols marcados, além de 4 assistências, sendo desses gols 5 balançados aí às redes da Série A do futebol brasileiro. Jogador muito jovem, enfim, tem sim um potencial muito grande. Já na reta final do Brasileirão não estava jogando assim tão bem. Nessa temporada também de 2021 não encantou tanto os torcedores, apesar de ter sido aí o artilheiro do time no Campeonato Goiano, com 5 gols marcados em apenas 11 jogos. Na Série B teve apenas 6 partidas atuando, sendo apenas 2 delas como titular. O último jogo que o Vinícius Lopes entrou em campo foi contra o Remo, lá no dia 10 de agosto, ainda naquele empate por 1-1. Ele foi titular no primeiro tempo daquela ocasião. Depois disso só ficou no banco naquele empate contra o Sampaio Corrêa aqui na Serrinha, ou seja, tem muito tempo que nem sequer está sendo relacionado para o banco de reservas. Eu quero saber sua opinião a respeito aí dessa situação envolvendo o Vinícius Lopes. Eu sempre já deixei claro, eu não concordo com o Goiás deixar os jogadores da base sair dessa forma de graça, enfim, sem manter nenhum percentual. Se eu fosse o Goiás, tentava pelo menos adquirir aí um percentual dele ou renovar por mais algumas temporadas e emprestar o atleta, para 2022. Enfim, quero também saber a sua opinião envolvendo essa situação com Vinícius Lopes. Mais um assunto do vídeo de hoje é a respeito do zagueiro Hernando, jogador um pouco mais experiente, tem 33 anos de idade. Nessa temporada está atuando pelo Vasco, adversário direto do Goiás nessa Série B. O jogador tem contrato com o time Cruz Maltino até o final da segundona, ou seja, em dezembro novamente fica livre no mercado. Existe essa hipótese dele renovar por mais uma temporada, tem essa opção aí em seu vínculo, em seu contrato, caso queira renovar por mais uma temporada com o Vasco, está disponível. Mas enfim, não tenho essa certeza se o Vasco irá procurar o Hernando para renovar, visando aí 2022. Então dessa forma, o Hernando, que é revelado aqui nas categorias de base do clube, pode sim surgir como uma opção visando aí a temporada de 2022, inicialmente com o Campeonato Goiano. Ele que é natural aqui de Formosa, em Goiás, começou sua carreira nas categorias de base do clube ainda em 2005.
teve suas primeiras oportunidades em 2006 e já começou sendo titular do time a partir de 2007. Foi titular absoluto do Verdão de 2007 até 2013, sendo um dos ídolos aí da história recente do Goiás. Participou tanto daquela campanha muito boa no Brasileirão de 2009, que o Goiás até no primeiro turno terminou na segunda colocação. Também em 2010 vice-campeão da Copa Sul-Americana. 2012 foi campeão aí da Série B e em 2013 também aquela sexta colocação na Série A. Enfim, uma ótima caminhada aí vestindo a camisa do Goiás. Depois ficou mais 4 temporadas no Internacional, de 2014 até 2018, quando se transferiu para o Sport. E nas duas últimas temporadas, antes de chegar ao Vasco, né, estava aí jogando pelo Bahia. Nessa temporada, pelo Vasco da Gama, foram 27 jogos, sendo 16 deles na Série B. O último jogo dele como titular foi apenas aí no dia 13 de agosto, ou seja, não vem sendo titular absoluto da sua posição. Teve aí algumas contusões também, mas, por exemplo, no último jogo do Vasco, ele estava no banco de reservas, então é um sinal que pelo menos fisicamente já está aí recuperado. Quero saber sua opinião a respeito aí do Hernando. Toda vez que eu trago algum jogador revelado pelo Goiás, às vezes um pouco mais experiente, a galera não gosta muito da sugestão, mas enfim, eu acho que seria uma opção muito boa para o Goiás visando a zaga aí de 2022. Isso porque o David Duarte saiu, se tratando aí de Série A, principalmente o Goiás precisa trazer um zagueiro à altura, ou seja, eu acredito que, por exemplo, uma zaga com o Hernando e o Reinaldo é muito possível, mesmo se o Goiás, por exemplo, permanecer na Série B, seria uma zaga aí excelente também para a primeira divisão, às vezes não sendo os dois titulares absolutos, mas enfim, até mesmo para compor um elenco que precisa de nomes mais qualificados caso o Goiás confirme o acesso à Série A do futebol brasileiro. Quero saber aí a sua opinião envolvendo o zagueiro Hernando, revelado nas categorias de base do clube. E encerrando o vídeo de hoje, irei falar aqui de mais um jogador formado nas categorias de base do time esmeraldino, Rafael Toloi, um dos mais bem-sucedidos da história do clube. Isso porque, hoje é titular, inclusive, da seleção italiana, está jogando aí na Atalanta, é um time que vem fazendo ótimas campanhas nas últimas temporadas, também jogador titular absoluto na UEFA Champions League. O pessoal aqui, tanto na página quanto também aqui no YouTube, cogitou essa hipótese se o Goiás ainda manteve algum percentual sobre a venda do jogador, enfim, que ocorreu primeiramente lá em 2012, irei trazer um pouco mais de detalhes a respeito disso. O Rafael Toloi, que ele é revelado pelo Goiás, teve suas primeiras oportunidades lá em 2008, foi titular mais ou menos até 2012, vestindo a camisa do Goiás, fez parte também daquele time que foi campeão da Série B, ele que acabou saindo aí mais ou menos com 8 rodadas da segunda ano daquele ano, também foi vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2010, já jogando aí de forma titular, apesar da pouca idade. O Goiás vendeu ele para o São Paulo ainda no meio de 2012, mais ou menos lá para o meio de julho, cerca aí de 4.250 mil reais, ou seja, 4 milhões e 250 mil reais, na época era 1 milhão e 700 mil euros. Dessa forma, o Verdão aí ainda manteve um percentual de 35% de uma eventual negociação do São Paulo para outras equipes, enfim, no decorrer das seguintes temporadas. Foi o que aconteceu. Além desse valor inicial negociado diretamente com o São Paulo, esses 4 milhões de reais, o tricolor paulista ainda negociou o Rafael Toloi com a Atalanta lá ainda em 2015. Isso porque, primeiramente pelo São Paulo, onde ele jogou em 2012 e 2013, obteve bastante destaque, foi contratado aí por empréstimo junto à Roma, ainda em 2014, fez só 5 jogos, retornou à equipe aqui do Brasil e jogou em 2014 e 2015, até surgir o interesse da Atalanta para contratar o jogador, visando a temporada aí de 2016. Foi o que ocorreu, a Atalanta aí pagou cerca de 14 milhões de reais na época, o Goiás pegou aí 3 milhões e 500 com essa negociação. Ou seja, mais uma das situações que o Goiás se dá muito bem envolvendo seus jogadores, é um time aí muito difícil de negociar um atleta mal feito, tipo, o Goiás se ofereceu um valor, tem que ser aquele que ele estabeleceu mesmo e ainda consegue aí boas porcentagens visando negociações futuras. No total, o Goiás arrecadou aí quase 8 milhões de reais apenas com o jogador e ainda assim tem um pequeno percentual caso o Rafael Toloi seja negociado futuramente. Isso porque o mecanismo de solidariedade da FIFA diz aí que o jogador que passou tanto nas categorias de base ou profissional do time, entre 12 até 23 anos de idade, o time aí pega alguns percentuais. Por exemplo, dos 12 até os 16, 0,25%. E dos 16 até os 23 anos de idade, 0,5%. Ou seja, Rafael Toloi chegou aqui no Goiás
ainda na temporada de 2007, ficou aí 6 anos no Verdão até ser negociado com o São Paulo. Então o jogador ficou mais ou menos aí dos 15 anos até mais ou menos 21 anos de idade vestindo a camisa do Goiás. No total, essas 6 temporadas renderia um percentual de 3% para o Goiás, caso ele seja negociado aí com a Atalanta, enfim, a Atalanta queira vender o jogador futuramente. Hoje o seu valor de mercado é de incrivelmente 15 milhões de euros. A gente está falando aí de 96 milhões de reais, quase 100 milhões o valor de mercado hoje do Rafael Tolói. Caso ele seja negociado mais ou menos por esse seu valor de mercado, que eu diria assim que é praticamente o mínimo, a chance dele ser vendido ainda mais do que isso é bem maior. O Goiás arrecadaria cerca de 3 milhões e 130 mil reais na cotação atual, ou seja, o Goiás aí tem um percentual gigantesco de uma eventual negociação futura do Rafael Tolói. Hoje ele vive o seu melhor momento, é convocado constantemente para a seleção italiana, é titular absoluto da Atalanta também, tanto na Champions League, no campeonato italiano, enfim, vem fazendo muito bem feito com a camisa do time lá de Bérgamo. Ele que tem 31 anos de idade, a chance dele ser negociado, por exemplo, com um time do futebol asiático, a China, enfim, é muito grande, e pagando um valor desse, o Goiás novamente arrecadaria mais um valor. Ele tem tudo para encerrar a carreira aqui, inclusive no Goiás, mas eu acho que está um pouco distante ainda dele retornar ao futebol brasileiro. Quero saber a sua opinião a respeito do Rafael Tolói, o que é o melhor, assim, você vê hoje para a carreira dele, continuar na Atalanta, enfim, ou tentar buscar uma equipe um pouco mais tradicional mesmo dentro do futebol europeu, um próprio, sei lá, um Manchester United, um Chelsea, uma Juventus, enfim, ou ser negociado aí com o futebol asiático também. A chance do Goiás arrecadar uma grana é muito grande, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!